Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou falar das evidências históricas de Jesus, como você já viu aqui no nosso título. Sou cristão, creio em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ou seja, como o Filho de Deus. Mas neste vídeo quero trazer informações do Jesus homem, do Jesus histórico e não do Jesus Deus como nós cremos. Então, vem comigo. Quando falamos das evidências históricas de Jesus, refere-se a fontes antigas e estudos que indicam a existência de Jesus como uma figura histórica. Embora os evangelhos cristãos sejam as principais fontes sobre sua vida, vários historiadores e textos externos ao cristianismo também mencionam Jesus, fornecendo indícios de que ele foi uma figura real. E quero falar de algumas das principais evidências. E a primeira evidência são fontes romanas. Tácito, 56 a 120 d.C., em sua obra Anais, o historiador romano Tácito menciona Jesus ao relatar a perseguição aos cristãos sob o imperador Nero, referindo-se a ele como Cristo, que sofreu a execução sob Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Outro exemplo é o escritor Suetônio, 69 e 120 d.C., que escreveu sobre o imperador Cláudio expulsar os judeus de Roma por causa de agitações causadas por Cresto, uma possível referência a Cristo. E um outro historiador ou escritor romano é Plínio, o Jovem, que é 61 a 13 d.C. Em suas cartas ao imperador Trajano, ele menciona os cristãos em sua adoração a Cristo como a um Deus, indicando que a fé cristã se espalhou rapidamente após a morte de Jesus Cristo. A segunda evidência são fontes judaicas. Podemos falar do historiador e escritor Flávio Joséfo, 37 e 100 d.C., um historiador judeu que em sua obra Antiguidades Judaicas menciona Jesus em um dos trechos. Um deles é chamado de Testemunho Flaviano, que escreve Jesus como um homem sábio que realizou obras maravilhosas. Embora alguns estudiosos acreditam que esse texto tenha sido modificado por copistas cristãos, a maioria concorda que Joséfo fez referência a Jesus de alguma forma. Flávio Joséfo, ele foi um historiador judeu-romano cujas obras fornecem um dos principais relatos extras bíblicos sobre a Judéia no século I. Embora ele não fosse cristão, seus escritos contêm duas menções importantes a Jesus, tornando-se fontes valiosas para estudiosos que investigam as evidências históricas de Jesus. Joséfo nasceu em Jerusalém em uma família sacerdotal e foi um dos poucos historiadores judeus da época a documentar os eventos cruciais em torno da Palestina no período romano. Falando das obras de Flávio Joséfo, há duas principais obras de Joséfo.
são a Guerra dos Judeus, que narra a revolta judaica contra Roma em 66 e 70 d.C., e o cerco de Jerusalém. Em Antiguidades Judaicas, que é uma história do povo judeu desde a criação até pouco antes de sua época. É nessa segunda obra que ele faz referência a Jesus Cristo. Outra fonte judaica é o Talmud babilônico. O texto judaico menciona de forma indireta Yeshua sendo considerado por alguns estudiosos como uma referência a Jesus, descrevendo sua execução na véspera da Páscoa, uma festa importante dos judeus. Terceiro, são as fontes cristãs primitivas, os evangelhos canônicos como Mateus, Marcos, Lucas e João. Embora sejam documentos religiosos, são vistos também como relatos históricos da vida de Jesus Cristo, escrito algumas décadas após ali a sua morte, e eles descrevem a sua vida, ensinamentos, crucificação e ressurreição. Uma outra fonte cristã é Paulo de Tarso, a 5 e 67 d.C. As cartas de Paulo, conhecidas como epístolas paulinas, escrita até mesmo antes dos evangelhos, contém algumas das primeiras referências a Jesus, especialmente a sua crucificação e ressurreição. A quarta evidência histórica é a arqueologia. Embora não exista objetos ou escritos diretos de Jesus, descobertas arqueológicas como o ossário de Tiago, supostamente o irmão de Jesus, e locais como Nazaré, Cafarnaum e Jerusalém ajudam a contextualizar a vida de Jesus Cristo e o seu ambiente. O Pilatus Stone, uma inscrição que confirma a existência de Pôncio Pilatos, também reforça os relatos do Novo Testamento. O quinto nas evidências históricas são os consensos dos historiadores. A maioria dos estudiosos e historiadores modernos concorda que Jesus de Nazaré foi uma figura histórica real, ainda que existam debates sobre os detalhes de sua vida e os eventos sobrenaturais atribuídos a ele. A crucificação de Jesus sob Pôncio Pilatos é um dos eventos mais amplamente aceitos como historicamente verificado. E essas evidências não provam a divindade de Jesus Cristo, mas apoiam a ideia de que ele foi uma personagem histórica que viveu na Palestina no século I, influenciando profundamente o desenvolvimento da religião cristã. Sua afirmação está em linha como o que muitos historiadores afirmam. A existência histórica de Jesus como um personagem que viveu na Palestina no século I é amplamente aceita por estudiosos, com base em fontes tanto cristãs quanto não cristãs. Texto como os evangelhos, embora tenham também uma função religiosa, são fontes que mencionam a sua vida e ensinamentos, assim como escritos de historiadores romanos e judeus, como Flávio Joséfo e Tácito, que nós mencionamos aqui. No entanto, essas fontes documentam sua existência como um homem que teve um impacto profundo em sua época, especialmente no desenvolvimento inicial do cristianismo. Provas
que sustentam a sua divindade, no entanto, são mais ligados à fé e doutrinas cristãs do que a evidência histórica. E muitos dos relatos sobre milagres e sua ressurreição são vistos por estudiosos como questões de crença religiosa e não como dados verificáveis pelo método histórico. A evidência histórica de Jesus nos mostra a sua existência como homem e não como Deus. Como Deus é uma questão de fé. O apóstolo Paulo disse em Atos dos Apóstolos: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Crer em Jesus como Deus é uma questão de fé e não uma questão histórica. Que Deus continue abençoando a você, sua casa e toda a sua família. Grande abraço!